Boa tarde, meus amores! Hoje vamos fazer uma breve revisão de todo o conteúdo que estudamos, certo? De história. Então, abra um livro de história na página 93, onde tem música e dança africana, certo? Vamos lá. Na sociedade africana, a música e a dança fazem parte dos rituais sociais e religiosos de sua vida, como nascimento, morte, plantio, colheita, e estão relacionadas ao som dos tambores. Mas, além deles, são usados diversos instrumentos. Muitos instrumentos fazem parte da herança musical africana, como hilos, agogôs, xequerê, gongue, cuíca, berimbau e etc. Curiosamente, o berimbau na África não estava diretamente ligado à capoeira. Tal associação aconteceu recentemente no Brasil, certo? Outros instrumentos chegaram ao Brasil, mas desapareceram com o tempo, devido à condição de escravidão, como a marimba, o pluriarco e a rabeca, de uma corda só. A música africana no Brasil era muito conhecida como batuque, que significa dança ao som de tambores. Depois, toda a diversidade rítmica afrodescendente passou a ser chamada de samba. Atualmente, os ritmos são conhecidos pela forma como são chamados localmente e por suas características específicas: candomblé, baiano, xangô e maracatu, pernambucanos, tambor de mina, maranhense, samba, carioca, congado, mineiro, capoeira e etc. Todos esses gêneros musicais africanos estão sempre acompanhados por uma dança correspondente, certo? Da musicalidade africana herdada fazem parte zoadas, crenças, lamentos, enfim, há uma relação muito próxima à literatura e à expressão de sentimento. Formas expressivas de manifestar vivências de indivíduos, de grupos, de coletividades. As danças têm, fundamentalmente, correlações com festas, ciclos, festivais agrários, devoções religiosas, compondo ainda diferentes rituais relevadores de poder, economia, papéis sociais de homens, mulheres, crianças, jovens e velhos, entre outros. Então, a música na cultura africana, né, tem várias formas de expressivas de manifestações, né, de vivências de cada indivíduo, certo? Sem dúvida, há um sentido de socialização no ato de dançar. Há desejo manifesto de dar a cada gesto um significado, traduzindo vocações de pessoas e expressões de personagens. Dançar perante um altar, dançar para comemorar um casamento ou mesmo em um ritual fúnebre significa expressar identidades, relevar sistemas e relações que incluem poder, lazer, estética, além de conhecimento sobre o corpo
e principalmente sobre o espírito, pois dançar é o pleno encontro de corpos e espírito, entre corpo e espírito. A dança de salão, das gafieiras, das lembranças urbanas e de comportamentos trazem os ritmos afrodescendentes, como o machixe, o samba, o rap, o funk, entre outros, certo? Então aqui nós temos algumas, né? Banda de Congo, conjunto musical formado por caçaca, reco-reco, de origem africana, macumba, no formato do corpo humano, cuja cabeça é entalhada, além dos tambores principais, denominados congos, cuicas, pandeiros, chocalhos, entre outros. É isso? Então, aí a banda do Congo. Aí temos o maculelê, que é uma modalidade coreógrafa de bastão. É isso? Os primeiros bastões foram pedaços de cana-de-açúcar, pois o maculelê é de região açucareiras do Recôncavo da Bahia. O coco, né? Rodas de origem africana, denominadas coco, podem ter nascido em Alagoas, mas talvez tenham surgido realmente na zona fronteiriça de Alagoas e Pernambuco. E também temos a cambinda, grupo exclusivamente masculino, organizado com os seguintes personagens: rei, rainha, mestre, porta-bandeira, diretor de cordão azul, diretor de cordão encarnado, embaixador, lanceiros e cambindas, ou baianas e músicos. Ok? Então aí nós revisamos um pouquinho sobre a música e a dança africana, certo? Agora nós iremos ver sobre revisar um pouco sobre a religião africana, ok? Algumas religiões tipicamente brasileiras, como o candomblé e a umbanda, são marcadas profundamente pelas religiões dos escravos que foram trazidos da África. A palavra candomblé, originária da palavra candomblé, da língua banto, cujo significado é culto e oração. O maracatu, formado por nações e se dividindo em maracatu de baque virado e maracatu de baque solto, certo? E o Xangô, sofisticado sistema religioso vindo da Nigéria, na África, cujo nome homenageia o tão conhecido orixá Xangô. E é exatamente a religião vivida pelos africanos aqui no Brasil, que envolve todos os demais aspectos da cultura. Gastronomia, devido à preparação de alimentos específicos para cada celebração, festividade e culto. Música, devido à presença em todos os momentos religiosos. Dança, devido à ideia de que os gestos fazem parte e representam a reverência aos entes sagrados. E literatura, devido à manutenção da tradição oral na forma de conduzir as rezas e orações. Um grande número de africanos e seus descendentes buscaram recriar suas religiões de origem, formando grupos para a prática religiosa dos rituais e para a transmissão das tradições. Esses grupos se autodenominaram nações e os nomes adotados se referem às etnias cujas culturas são predominantes entre eles.
Tais recriações foram mais bem-sucedidas nos locais de maior concentração de escravos e seus descendentes, especialmente nas cidades portuárias que mantiveram atividades comerciais com os países da África até as primeiras décadas do século XX. No Brasil foram especialmente as cidades de São Luís, do Recife, de Salvador e do Rio de Janeiro. As práticas daqueles grupos religiosos passaram a se constituir em uma espécie de síntese dos elementos culturais, fossem de fé, fossem de costumes e rituais dos seus participantes, pelo fato de as populações de africanos e seus descendentes não serem homogêneas, ou seja, estavam constituídas pela convivência de pessoas provenientes de diferentes etnias. Nas religiões africanas, os participantes cultuam os orixás. Existem vários deles e cada um representa uma força da natureza. A maior das religiões de matriz africana foi recriada no Brasil pela união de diversas etnias que foram obrigadas a conviverem juntas. A Umbanda foi criada a partir da mistura do catolicismo, dos orixás africanos e de crenças indígenas. Não é isso? Como vimos aqui no mapa. Candomblé, tambor de mina, batuque, jaré, bacuê, babacuê, umbanda, quimbanda, omolocô e xangô. Então tem aqui os estados que essas religiões africanas predominam, certo? Então, ao final aqui, a tia vai deixar uma atividade para vocês responderem, certo? Também é uma atividade de revisão. Então, a tia vai deixar aqui a atividade de história, ok? Então, até segunda. Bom final de semana e estudem, certo?